Amigos telespectadores da Rede Vida de Televisão e do programa Páginas Difíceis da Bíblia. Diácono, nós tínhamos que explicar a questão da união de cada um com o novo Adão. O novo Adão. Que é Jesus Cristo, morto e ressuscitado. É o batismo. Eu falei que é o batismo. O batismo que nos une. Agora, por que o batismo? O batismo entra na vida cristã de uma forma um tanto enigmática. Jesus não batizou em vida, não mandou que ninguém fosse batizado em vida, e o batismo entra nos atos assim, sem explicação. Nós não sabemos exatamente por que o batismo. Normalmente se fala que foi vontade do Cristo ressuscitado. Normalmente se explica assim. Mas já Paulo, no início, foi batizado. E antes dele, outros eram batizados. Ele também batizou, não? Paulo também batizou. Paulo também batizou, não muitos, mas batizou também. Agora, o que faz o batismo? O batismo nos enxerta em Jesus Cristo. Só que é uma inserção pessoal. Agora, como é que um ato redentor realizado há 2000 anos atrás pode chegar até mim? Eu vou dar um exemplo analógico. Claro, ele deve ser entendido na sua analogia. Nós temos... De onde vem a eletricidade daqui de Brasília? A rede elétrica, de onde vem? Não sei. De onde ela é gerada? Aonde ela é gerada? Sabe que eu não sei, não? Boa pergunta essa. Nunca fez a pergunta? Não. Eu aqui em Brasília não sei. Eu sei de onde vem a energia de São Paulo. Ela vem de Foz do Iguaçu. Para o centro-sul, para o sudeste lá, ela vem de Foz do Iguaçu. Ela é gerada lá em Foz do Iguaçu. E ela vem através de fios de alta tensão, né? Chega em São Paulo, tem as estações e depois ela vai pelos fios aí dos como chama isso, dos postes, ela vai para todos os lugares e vai até a minha casa. E chega na minha casa, bem, através de meios que eu não sou eletricista, não entendo, mas eu sei que tem uma tomada ali. E se eu quiser usar a energia, basta, com um aparelho, basta conectá-lo ali. Digamos que as nossas pias batismais são os terminais. Os terminais. Foi gerada no Calvário uma enorme energia. No Calvário glorioso. E as nossas pias batismais são os terminais. Quando uma criança é levada à pia batismal, esta criança se conecta pessoalmente com aquela energia gerada. Isto aqui é apenas um exemplo, apenas uma analogia. Mas a água batismal, de certa maneira, toma o lugar do Cristo. Enquanto o Cristo estava aqui em vida, era simples chegar a ele através de um aperto de mão, um contato físico. Agora que ele não está mais, ele nos dá um contato físico através da água batismal. Porque naquela água batismal está ela está grávida do Espírito dele. E através do Espírito dele é ele que nos toca diretamente, fazendo-nos participar do seu mistério de morte e ressurreição. E por que a água? Não outra coisa. Boa pergunta. Porque a água, neste mundo aqui,
é um elemento, em primeiro lugar, ele é um elemento vital. Sem água, não existe vida. Não há vida. Se for desidratado, morre. Nós somos água. Nós somos, em grande parte, água no nosso interior. Nós somos água. E a água é um fator de vida, mas ocasionalmente ela pode também dar a morte. Quanta gente morre numa tempestade, morre numa enxurrada, morre no mar, morre no rio. Ela é um elemento que dá a vida e dá a morte nesta primeira potência, que é a vida terrena. Então, este elemento é assumido para dar a vida e a morte na segunda potência, que é o nível sobrenatural. Só que aqui primeiro dá a vida e depois ocasionalmente pode dar a morte. Lá primeiro ela dá a morte ao pecado e em segundo lugar a vida de Cristo. Portanto, cada um é pessoalmente inserido no Cristo morto e ressuscitado, no novo Adão, através da água batismal. Muito forte isso. Está claro? E aquela água que jorra do lado direito de Cristo, tem alguma Não, bom. analogia? Alguma... Não tem. Não. Tem e não tem. Vamos. Não é daqui que vem Sim, os padres da igreja usaram muito isto aqui simbolicamente para falar do batismo, da Eucaristia, dos sacramentos que alimentam a igreja, mas o batismo é isto aqui. Certo. Só que, ao contrário do que muitos pensam, o batismo é um sacramento inicial, não é um sacramento terminal. É inicial, é um início. Aquela vida de Cristo é dada inicialmente. Só que aquela pessoa é um infans, é um infante, é uma criança em Cristo. Ela deve crescer em Cristo. A coisa é bem embrionária, digamos assim. Sim, sim. Não é o término. É uma semente. É uma semente que tem tudo para crescer. E para não crescer também, se não for cuidada. Se esta pessoa crescer em Cristo, o batismo foi não apenas válido, mas eficaz também. E realizou a vida em Cristo. Realizou. E vai realizando a vida em Cristo. Alimentados, claro, nós temos que viver. Aquilo foi um início. O Paulo não fala aí, mas alimentados pela Eucaristia. A Eucaristia é o alimento do batizado, enquanto caminha neste deserto em vista da pátria definitiva. Muito claro isso, muito claro mesmo. Tá certo? Tá certo. Agora, ser apenas batizado e não ser, e não viver, e não crescer, é ficar anão, né? É uma anormalidade. É. E, infelizmente, a vida de muitos aí, que tiveram a semente, tiveram um início, mas o início não pegou. O que se vai fazer? Por isso deve criar condições, né? A evangelização é isso, de uma certa forma, criar a evangelização essas e a vida em Cristo, né? Mas essa pessoa tem que querer também. Tem, né? Essa pessoa tem que, claro. Alguém tem que anunciar e alguém tem que... Ela tem o Espírito Santo que é de Deus e de Cristo, e lhe foi dado. E esse Espírito Santo a deseja unir sempre mais a Cristo. Só que, se não houver a cooperação, não há. Agora, se houver a cooperação, aí há o crescimento. Só que para haver a cooperação, Deus tem que dar o indicativo. Eu dou, pode ir. Só que essa parte é divina e nós não vemos. Nós só vemos o subjuntivo, o esforço. Faça-se, vá. Só que o subjuntivo sem o indicativo não pegaria.
Entendi. Isto é, o faça-se, o esforço, sem a graça de Deus, não levaria a lado nenhum. Mas se o esforço é amparado pela graça de Deus, batismal, o batizado vai e cresce sempre mais em Cristo. Até chegar à plenitude. Estatura de Cristo. De Cristo, não é? Que, de certa maneira, se dá no final da vida. Sou o que sou pela graça de Deus, né? São Paulo vai dizer. Sou o que sou pela graça de Deus. Muito bom. Muito bom. Tá mesmo. certo? Tá Nós certo. temos ainda algum tempinho? Temos 1 minuto ainda. Foi claro? Bem claro mesmo. Bem claro mesmo. Batismo, crescimento. É preciso crescer na graça de Deus, né? Avançar, uma vez que somos nascidos de Deus. E a nova vida. Assim nos vamos parecendo sempre mais com Cristo. Já não sou eu quem vivo, Mas é Cristo quem vive em mim. mim. Até chegar a isto, há uma Caminhada, um processo. caminhamento, um processo enorme, um processo grande que deve ser respeitado. Né? Mas se chega. Se chega e se chega com a graça de Deus. Há muitos que chegam. Né? Não devemos pensar só nos que não chegam. Devemos pensar nos que chegam também. Os santos. E se a morte nos pega aí a meio caminho, Deus tem que nos refazer a imagem e semelhança de Cristo na morte e para além da morte, não é? Uhum. É o purgatório. Tá, é a purificação. É a última purificação. Que é a antessala do céu. Será que podemos chamar assim? Purgatório não como um lugar, mas de qualquer maneira, é uma última purificação, né? Para aqueles que não chegaram ainda. O padre Rahner afirma que o epicentro está dirigido para Deus, senão seria o inferno. Mas a periferia do ser ainda não está toda orientada para Deus. Então é preciso que haja uma orientação total. Perfeito. E a isso se dá o nome de purificação. Vamos fazer um intervalo. Estamos no nosso intervalo aqui, depois do intervalo, no segundo tempo. Quero saber agora do senhor aí se foi tudo claro ou se tem alguma pergunta que pode ser feita ainda para esclarecimento. Não, ficou bem claro acerca do batismo, da importância do batismo, da necessidade do batismo, mas também da importância do crescer em Cristo, não? O batismo como um embrião, né? Nossa vida, a vida em Cristo, e as condições para que se cresça em Cristo. O querer, não? Que é uma resposta pessoal, aí entra a fé, não? Porque a fé não é justamente essa resposta pessoal que se dá a Deus, né? A fé é essa resposta pessoal. Mas interessante também, a fé é pessoal, a resposta é pessoal, mas a caminhada ela é sempre comunitária, não? Não se vive a fé isolada. É verdade? Não. A fé tem os dois aspectos, né? Que não são. Ela é pessoal, intransferível. A mulher não pode crer pelo marido, nem o marido crer pela mulher. Certo. Nem pai por filho, nem filho por pai. Agora, ela é vivida comunitariamente. Ela é vivida dentro de uma comunidade. Certo. Eu estou dentro de uma comunidade, mesmo que esteja sozinho no meu quarto rezando. Deus me vê sempre como um membro de uma comunidade. Ou então, se quiser a comparação, como um tijolinho dentro de um grande edifício que é a sua igreja. Mas um tijolo vivo, não um tijolo morto. Né? Eu sou sempre um membro, não sou o todo. Eu não sou a igreja, mas eu sou um membro pessoal da igreja. Eu não devo ser individualista, mas eu devo ser pessoal também. Perfeito. Eu não faço tudo apenas pessoalmente e nem faço tudo apenas comunitariamente. Há momentos, quando eu celebro em comunidade. Mas as mais das vezes que eu rezo, eu estou sozinho. Mas mesmo estando sozinho, eu estou em comunhão com aqueles que rezam. Não é? O padre, por exemplo, e aqui saímos um pouco do assunto, o padre tem a obrigação de rezar o ofício. O ofício é a oração
daquele que é o intermediário entre o povo que lhe foi confiado e Deus. Ele faz um papel de intermediação. Ele não só transmite a palavra de Deus, ele não só fala de Deus ao povo, mas ele fala do povo a Deus. Através da recitação do ofício. Ele tem esta função. Ele faz a mediação. Na hora da pregação, ele deve levar Deus ao povo. Mas ele não pode se contentar com levar Deus ao povo. Ele tem que levar o povo a Deus também. Ele tem que falar a Deus a respeito do povo. E para isso vale o ofício divino, onde ele reza na pessoa da igreja. Não é uma devoção pessoal. Perfeito, perfeito. bem claro isso. Quem reza, não é? É. Aliás, Quem reza. Maravilhoso o ofício divino, a liturgia das horas é maravilhoso. É. Bom, eu acho que com a vida em Cristo e o crescimento em Cristo, encerrou-se a visão do capítulo 6. Portanto, o pecado é vencido em nós. O pecado que conduz à morte eterna é vencido em nós, desde que nos unamos, desde que estejamos bem unidos ao novo Adão, que leva numa direção contrária, na direção divina, na direção de Deus. E essa é a ação do Espírito Santo em nós, fazer essa união, essa comunhão, não? Isso. Não entendi bem a sua pergunta. Desde que estejamos unidos ao novo Adão. Essa não é a... É o Espírito Santo que nos une ao novo Adão. E é o novo Adão que nos oferece o seu Espírito. O Espírito Santo não é que venha da Trindade a nós. Ele vem a nós através do Cristo glorificado. É Ele, o glorificado, a fonte que nos entrega o Espírito Santo. O Espírito de Deus, que é o Espírito dele também. É Ele que nos comunica o Espírito. E nos comunica o Espírito que, por sua vez, nos une a Ele. O Espírito Santo não fala de si mesmo e simplesmente nos une a Jesus e faz com que esta vida seja vivida sempre mais. Por isso mesmo, a meta da vida cristã, dizendo isto em poucas palavras, é a aquisição do Espírito Santo. Perfeito, perfeito. Essa é a meta. A meta final é a aquisição do Espírito Santo, que é o Espírito de Cristo e que nos une a Cristo. Sempre mais. Certo? Certo, certo. O Cristo fala assim, Ele dará testemunho de mim, não? Lembrará as minhas palavras, não é isso que Ele diz? Exatamente, exatamente. E é a função do Espírito Paráclito. Que bom. Tá certo? Tá certo. Temos ainda tempo? Temos. Então, agora, com o resto de tempo que nos falta, eu passaria a uma introdução já ao capítulo 7º. O capítulo 8º, acredito que não vamos ver nem hoje, nem hoje certamente hoje não. E no próximo domingo também não. Mas o 7º é um capítulo difícil e insere neste dueto de morte, pecado e morte, um terceiro agente. Qual? E este terceiro agente para Paulo é a lei. O cristão é livre dos entraves da lei. É o subtítulo aqui. Pois é, esse não é um título não assim, é bom. Não é bíblico, não é? É feito pelo autor dessa Bíblia e o editor dessa Bíblia. Mas existe a lei. A lei também entra para Paulo, juntamente com, num papel negativo, juntamente com o pecado e a morte. Mas o papel da lei é um papel ambíguo. E Paulo começa
este capítulo 7º aqui, fazendo uma comparação que à primeira vista nada tem a ver. A mulher casada, enquanto casada, está ligada à lei do marido, isto é, ela é do marido e não pode ser de outro. Mas se o marido falecer, se o marido vier a morrer, ela então é liberta da lei do marido. Ele faz uma analogia. Faz uma certa analogia. Ela é libertada da lei do marido, de tal maneira que não se tornará adúltera se casar com, ou se tiver um segundo marido, se se casar com um segundo homem, desde que o primeiro tenha morrido. Mas isto, são os primeiros versículos aí, é apenas uma analogia. Agora sim, nós temos que explicar o papel ambíguo, eu diria, da lei, para Paulo negativo também, na condução da humanidade a Deus. Na carta aos Gálatas, ele fala da lei como um elemento pedagógico. Isto é, o pedagogo é alguém que nos acompanha durante um período da vida, um período primeiro, em que éramos incapazes de andar sozinhos. A lei é um pedagogo, mas um pedagogo que nos leva a Cristo. Isto é, chegando Cristo, a lei deixa a sua função, perde a sua função. E em Cristo o homem se torna adulto e livre. Isto é, na carta aos Gálatas, a lei tem um papel positivo, só que lá ele lamenta que os judeus ainda estejam sob a lei. Estão atrasados, cronologicamente, ou melhor, teologicamente, estão atrasados. Houve um tempo em que estavam debaixo da lei. Houve um tempo em que a lei os dominava. Houve um tempo em que a lei lhes era necessária. Mas agora a lei, para eles e para todos nós, é desnecessária porque veio Cristo. Isto na carta aos Gálatas. Lá a lei ainda tem um certo papel pedagógico, pelo menos temporário. Claro que é melhor ser adulto a ser alguém conduzido pela mão de um outro. Era assim que pensa Paulo. Agora, no capítulo 7º da carta aos Romanos, o papel da lei é tornado um tanto mais negativo. Interessante essa mudança de concepção, não? De um lado, afirma ele, a lei é justa, santa, provém de Deus. Não matarás, não roubarás, não adulterarás, não cometerás isso. Bem, nada disto é pecaminoso, enquanto lei. O problema não está propriamente na lei. O problema está numa carne ferida pelo pecado e que não consegue mais observar a lei. Neste caso, a lei, e é bem a carta aos Romanos, não só não faz bem, mas ainda agrava a situação, porque torna o meu pecado uma transgressão explícita da própria lei. Com outras palavras, ela não tem potência alguma num ser vendido ao pecado. E não unido ao segundo Adão. Ela não tem potência. Não matarás, não adulterarás. Mas se eu estou cheio de concupiscência em mim, se eu estou vendido ao pecado, se minha carne é carne do pecado, é evidente que eu faço o que a lei proíbe. A lei não tem força. A lei se tornou impotente. E sob esse aspecto, a lei não deixa de agravar o pecado. Entendi.
Tá claro? É por isto que o papel da lei aqui é um papel negativo. Mas nós temos que voltar a isto, e eu voltarei a isto no nosso próximo programa, porque está, como sempre, na hora de encerrar. Tá certo? Tá certo. Então, muito obrigado e nos veremos, se Deus quiser, no próximo domingo. Até o próximo domingo, com a bênção de Deus.